Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do VDcast. Nós estamos aqui no primeiro evento de turismo médico do Brasil. E agora estou com o Dr. Emílio Facin, um dos grandes nomes da cirurgia plástica aqui de Florianópolis. Doutor, seja bem-vindo. É Muito uma honra obrigado, uma te honra receber ser aqui. convidado para conversar desse assunto que tanto nos interessa e é um assunto muito interessante, que é sobre o turismo médico, uma área que está crescendo cada vez mais, né? Você participou do painel da cirurgia plástica como uma potência subestimada, né? Conta um pouquinho das pautas que vocês trouxeram para o primeiro evento de turismo médico aqui do Brasil. O que nós conversamos muito e são, na verdade, o que a gente já sabe que o Brasil é uma referência internacional na parte de cirurgia plástica. Isso já é consenso, né? Nós exportamos o conhecimento para profissionais, médicos em congressos internacionais. Muitos médicos vêm ao Brasil fazer especializações e aprender com a gente. Mas hoje ainda a gente tem algumas barreiras, algumas dificuldades nos pacientes internacionais virem ao Brasil, alguns percalços. Eu falo isso pensando naqueles modelos como hoje a gente vê muito, por exemplo, de países fora do Brasil que recebem o turismo médico, né? Os pacientes vão, fazem o procedimento, tem todo um acolhimento e retornam para o seu país de origem. E é para entender esses percalços que ainda a gente precisa resolver que a gente estava discutindo no painel. Hoje a gente, como eu comentei, é referência com certeza em cirurgia plástica, na parte de hotelaria, na parte de acolhimento, mas a gente Sim. precisa uma conexão melhor entre todos esses setores para a gente poder fazer uma recepção de excelência dos nossos pacientes que vêm de fora. Que entregue até mais experiência, né? Porque o paciente do turismo médico, ele busca essa experiência, né, doutor? E até sobre o crescimento do turismo médico aqui no Brasil e também aqui em Santa Catarina, né, como Florianópolis, o que você considera, assim, mais importante ali do processo comercial, né, que leve o paciente da jornada inicial até o pós-operatório? Eu acho que assim, o pontapé inicial do paciente é a gente gerar, se a gente for pensar em todo esse fluxo desde o começo, né? Eu sempre gosto de pensar como uma linha do tempo da experiência como um todo. Gerar a curiosidade ou despertar o interesse do paciente. Então, é um papel das mídias sociais extremamente importante, tanto no Brasil como fora, no exterior. E aí, quando eu falo no exterior, é fazer a mensagem, a busca chegar lá. Ou seja, na língua do paciente, ou no inglês, ou no espanhol, que são as nossas referências. E, em segundo lugar, como o paciente tendo esse desejo, vendo a imagem, o vídeo, entrar em contato para fazer avaliação. Avaliação presencial ou avaliação online, né, que é hoje em dia muito comum, principalmente depois da pandemia, que isso foi uma mudança muito grande que a gente teve, a questão da teleconsulta. Né? Então, muitos pacientes fazem a teleconsulta online. Então, a gente precisa que o paciente tenha esse primeiro contato, que muitas vezes é com o médico, e depois ele se sinta seguro para dar continuidade nesse passo a passo para vir para o Brasil ou vir para Florianópolis, que é uma cidade extremamente acolhedora, segura, com uma rede hoteleira extremamente eficiente e robusta, que ele se sinta seguro. Né? Como eu sempre falo, o paciente gosta de se sentir acolhido, principalmente assistido. E aí, do ponto de vista de segurança, ponto de vista técnico e no ponto de vista de conforto também. Até quando a gente fala de vendas, existem alguns princípios que fazem uma pessoa tomar a decisão, né? E segurança é uma delas. Com Segurança, certeza. confiança é outra. Então, às vezes, o paciente não fecha com algum profissional, porque algo no subconsciente dele, né, trouxe essa insegurança, essa falta de confiança, às vezes a falta de clareza ali na comunicação. Uhum. Doutor, hoje, dentro da clínica onde você atua, né, Clínica Casa Grande, também é grande referência no Brasil, vocês têm esse processo bem estruturado? Você consegue entender o impacto desse processo no resultado de vocês? Sim, hoje nós temos duas unidades, a matriz, que é aqui em Florianópolis, e a outra unidade que é em São Paulo, na Grande São Paulo, no Vila Nova Conceição. E tanto lá como aqui a gente segue o mesmo padrão, o que é? O paciente se sentir acolhido. Então, o paciente passou na consulta e tomou a decisão, vou fazer o procedimento. Para ele realmente vir a fazer, ele precisa se sentir seguro em como vai ser esse pós, porque eu considero que o paciente ele está de modo certamente ativo até ele fazer o procedimento. Depois ele está fragilizado, é um paciente operado, então ele tem que ter a certeza o quê? Que eu vou ser bem assistido, então, pela equipe de enfermagem e nós
achamos que isso é muito importante, por exemplo, e é uma das nossas características. O paciente vem, faz o procedimento, tem retornos precoces na clínica, faz a drenagem, desde a parte dos cuidados, por exemplo, uma paciente que faz cirurgia de face, ela retorna em 24 horas, a equipe de enfermagem faz os primeiros cuidados, já começa a fazer drenagem, a paciente tem o cabelo lavado na própria clínica como Experiência uma... completa, não Exatamente. precisa. Se sentir assistido. Sim. E a equipe de enfermagem sempre faz um acompanhamento de perto para saber como é que está a evolução. Então, todo esse cuidado é feito num único local, dentro da clínica, sempre com a equipe de enfermagem e fisioterapeutas. Então, o paciente sabe que ele vem de fora, eu vou fazer a cirurgia na Casa Grande Clínicas, vai ter tudo lá, o que eu precisar. E os pacientes buscam muito isso hoje em dia, né? Essa agilidade no atendimento, facilidade também. Ninguém quer ficar indo em vários locais, né? Ninguém tem Exatamente. tempo para isso também. Tá todo Exatamente. mundo todo mundo muito acelerado. E até isso traz muita indicação também, né, doutor? Sim. Eu imagino. Porque a gente até estava conversando antes sobre a experiência que eu tive quando eu fui fazer a minha cirurgia, né, de renoplastia, onde eu simplesmente não fui bem atendida, já tinha feito até pagamento e cancelei ali por uma falta de atendimento e fiz com outro médico que me atendeu melhor, né? E hoje tem indicações também das minhas amigas para esse doutor. Hoje você sente que tem bastante indicação do trabalho de vocês? Sim, e eu acho que uma coisa que faz o paciente também se sentir seguro e aumentar a indicação é toda a equipe, agora falando um pouquinho do ponto de vista mais de Uhum. comercial e a própria gestão da jornada do paciente, toda a equipe tem que estar falando a mesma língua. Muitas Muito vezes, importante, né? aham, desde o paciente, o call center, a primeira ligação, o paciente sentir que a atendente entendeu o que ela queria, que estava buscando, porque muitas vezes o paciente já liga querendo saber alguma informação muito básica. Lógico que quem está atendendo não tem o conhecimento técnico aprofundado que vai substituir Uhum, uma uhum. consulta. Mas desde saber, por exemplo, esse procedimento é feito, não é feito, eu vou ter. Quando faz essa cirurgia, geralmente tem que ficar um mês sem trabalhar, essas coisas mais básicas. Sim. A gente tem que estar alinhado tanto a equipe do atendimento, a equipe de enfermagem, com o médico. Então, falar a mesma língua. E isso gera muita segurança. E o paciente se sente acolhido desde o início. Porque não adianta o médico fazer uma consulta maravilhosa e o paciente se sentir, ou quando vai fazer as ligações, não atendem, não tem retorno, Sim. ou com pessoa da enfermagem, sentir, não senti segurança, o médico é ótimo, mas a enfermagem, não sei, tem uma insegurança. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Uhum. Né? E sempre tem que ter, eu diria que com uma certa frequência, reuniões de alinhamento para todo mundo estar falando a mesma língua. É muito importante. E vocês têm essa rotina dentro da clínica Casa Grande? Vocês fazem treinamentos? Como é que é feita essa dinâmica ali dentro? Essa dinâmica a gente faz muitas vezes mensalmente e muitas vezes a gente simula, inclusive, a jornada do paciente. A gente pega um dia específico, a clínica não está aberta, então, por exemplo, um sábado. Eu vi que vocês fizeram há pouco tempo um treinamento no sábado, Exatamente. né? E aí Bem a gente bacana. faz isso tanto na parte técnica, né, que a gente sempre está buscando excelência, mas na parte técnica e de atendimento. Então, um dos funcionários vai ser o paciente. Então, vai simular todo mundo assistindo, da clínica, os funcionários, ligando, chegando, na recepção. Como é que foi a recepcionista atendendo, todo mundo olhando, chegou, conversou, foi bem atendida, chegou passou para a recepção, foi chamada para o Caramba. consultório, toda essa jornada. Uhum. Eu acho que isso é importante para a gente sempre estar todo mundo muito alinhado, sabe? E, doutor, agora falando um pouco sobre a concorrência, né, ali do turismo médico. A gente percebe que em outros países existe muita briga por preço, né? Uhum. O que você considera indispensável e como é que vocês trabalham a parte ali de gerar valor para a pessoa não focar no preço, né, no custo mais Uhum, baixo da uhum. cirurgia, e entender o valor e sim investir a mais? Sim. Eu acho que, lógico, todo paciente busca um resultado, mas ele tem que entender que muitas vezes, se tem um valor a mais, um ticket mais alto, quais são as diferenças que essa clínica me oferece para eu estar fazendo esse investimento a mais do que o concorrente. Eu acho que principalmente mostrar que você oferece a melhor técnica, tecnologia, assistência, que o paciente vai ser assistido a qualquer momento que ele tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida. Isso é importante. Mostrar a jornada como um todo, que é uma jornada diferenciada e uma jornada de alto padrão, com cuidados e seriedade e profissionalismo. E isso também está dentro do protocolo que vocês fazem de Sim. treinamento. Então, o paciente perguntou qual é o valor, já tem todo um Uhum. protocolo a ser seguido. Muito bom. É um diferencial muito grande de atendimento que vocês têm, porque a maioria das clínicas não tem isso, né, doutora? A gente entende que o médico ele passa muito tempo ali
dentro do centro cirúrgico, ou atendendo, estudando mesmo sobre como ser um bom médico, e não sabe por onde começar esses processos de organizar uma estrutura comercial. Uhum. Olhando para sua carreira, para sua trajetória, quando que você entendeu a importância disso e o quanto isso impactou aí nos seus resultados? Eu acho que foi principalmente depois da pandemia que deu uma mexida, que todo mundo teve que um pouco repensar, se reestruturar o seu modo de atender, o modo de lidar com o mercado, essa mudança do atendimento. Acho que a pandemia mexeu em várias coisas, né? Sim. E uma delas foi essa. A Não só questão do digital, mas também dos dos processos. processos também, né? Porque o digital ele acelerou os processos. Então a gente tem que entender um pouquinho que muitos lugares antes a gente não tinha tanto meio digital, então era mais assim, ou a clínica era reconhecida, ou o profissional era um profissional de referência. Então mudou um pouco. Então a gente teve que aprender a se tornar mais competitivo. E nisso fazer uma reflexão de toda essa jornada e dos métodos que cada um usa. E a questão do valor também é muito importante o paciente entender quando a gente fala de high ticket, né? Porque muitas vezes o paciente já entra em contato com a própria atendente querendo saber, a cirurgia do lifting de face, quanto que custa? Então a gente tem que ter toda uma desenvoltura para o paciente entender que cada paciente é um rosto diferente, que precisa ser feita uma avaliação individual, entender as queixas, que nem todo mundo é igual. A gente tem as nossas particularidades, né? Sim. Principalmente na área médica, né? Porque Principalmente na área existem médica. muitos fatores para serem avaliados. Com certeza. A gente sabe que o Brasil ele tem muito potencial, né, de ser uma potência global no turismo médico, mas que essa ainda não é a nossa realidade. O que você acha que está, por onde a gente começa a estruturar, o que está faltando a nível comercial, dados, estrutura das clínicas? O que você acha que pode levar a gente a atingir esse patamar global? Eu acho que, em primeiro lugar, maneira sendo bem sucinto, eu acho que a gente conseguir se mostrar lá fora, então se mostrar é o marketing, através de eventos, através das redes sociais, fazendo a mensagem chegar no paciente, ou seja, no inglês ou no espanhol, gerando a busca do paciente, a clínica estar apta a receber esse contato. Ou seja, hoje é uma dificuldade, uma barreira que a gente tem no Brasil muito grande é a questão da língua, quando a gente precisa de Sim. pessoas que falem ou inglês ou espanhol, né? Então, o paciente conseguir gerar esse contato, porque senão adianta também o paciente ficar extremamente interessado vendo o vídeo, mas não consegue entrar em contato com a clínica, né? E aí o paciente também entender que como funciona toda essa dinâmica, é importante. Se for paciente internacional, fazer a consulta online, como funciona todo esse preparo, como funciona a jornada. Eu sempre bato muito nessa tecla da jornada, que eu sempre gosto que o paciente entenda toda a jornada que ele vai seguir. Eu acho que isso evita qualquer tipo de estresse, confusão, porque se desde o começo o paciente sabe a jornada, eu vou fazer os exames, vou passar em consulta, vou ficar tantos dias assim, drenagem, cuidados, X dias eu posso voltar, comprar minha passagem para voltar para minha cidade de origem. Porque o paciente, quando ele vem, ele quer saber tudo e está Tudo. organizado. Sim. É principal, né? Planejado, né? Ele tem que Planejado. planejar cada passo que ele vai dar E ali. ele se sentir também que quando ele chegar aqui, por exemplo, se for em Florianópolis, cheguei em Florianópolis, para onde eu vou? Questão de hotel, a questão dos cuidados pós-operatórios, né? Eu vejo que no Brasil a gente é top em todas as áreas, desde a questão da hotelaria, medicina, mas falta conexão, né? Então a gente Amarrar as precisa pontas, amarrar né, as entre todos os pontas. setores. Uhum. Doutor, e falando da tecnologia, estamos na era da IA, né? Como que você enxerga o impacto da tecnologia dentro da medicina e do turismo médico também, né? Para atender esses pacientes? As tecnologias, eu diria que nos últimos 15 anos para cá, elas vieram com toda a força, né? E elas É o vieram para presente, não é ficar. mais futuro, É né? o presente, Passado é a também. realidade. Porque as tecnologias hoje, elas entregam resultado, entregam recuperação mais rápida e também incisões, cortezinhos muito menores. E a gente está na vanguarda de muitas dessas coisas, desde a parte corporal como da parte da face. Por exemplo, antigamente eram cortes muito grandes na face, hoje em dia a gente já fala em técnicas por videoendoscopia, que inclusive é uma das referências da Casa Grande Clínicas e é o treinamento de médicos, inclusive médicos de fora, na videoendoscopia, fazer cirurgia com mínimos cortes. Então são técnicas que vieram para ficar.
Então, isso também é um outro atrativo para os pacientes virem de fora, quando eles veem que, opa, minha recuperação vai ser mais rápido, meu resultado vai ser melhor, volto para minha rotina, que é a principal preocupação fora do Brasil ou no Brasil, né? Quanto tempo eu Como levo que é para o pós, voltar? né? Eles Como têm que é o muito medo pós? do pós Vou também. ficar muito inchado, né? Quanto tempo sem ir na academia, sem treinar, né? São as coisas muito comuns e recorrentes. E a tecnologia veio para nos auxiliar. Uhum. E a IA também, né? Hoje a IA, ela tem tanto na parte, muitas vezes, de simulações, desde a parte do atendimento, que é algo que está vindo com tudo também. Hoje eu vejo ela ainda não substituindo o atendimento Até na área completo médica, na ela área não médica e na área substitui. do atendimento do call center também, Sim. mas vem como um auxiliar muito grande. Uhum. Talvez nos próximos 2, 3, 4 anos acaba tendo uma substituição, porque a IA está vindo com uma velocidade muito rápida, É uma né? ferramenta, né? É uma Hoje eu diria ferramenta. exatamente Tem, isso. tem muitas pessoas que procuram substituir o ser humano pela IA. Eu já não concordo com esse ponto, porque o mundo é feito de pessoas, Exatamente. né? E na área médica, a gente conversou muito sobre Exatamente. isso agora. O paciente, ele quer ser acolhido, né? A IA, ela Não, não concordo. vai ter o calor humano ali de uma Uhum, ligação, de uhum, um áudio, uhum. né? Quando o paciente recebe bem. Mas é uma ferramenta. Sim, Então, uma ferramenta que precisa ser utilizada, que sim. já é o presente, né? Sim. Eu vejo isso muito, inclusive, quando eu tenho contatos com outros conhecidos de outras áreas que não são da área médica, inclusive da área financeira, que a IA sim veio para ficar, mas hoje ela ainda não substitui, ela é uma ferramenta, Sim. bem como você falou. Os pacientes ou clientes, eles querem ainda esse contato humano, Uhum. né? Então, ela serve para otimizar tempo, né? É, tem paciente às vezes que cai em clínica que ainda usa bot, né? Que tem falar com o atendente, aí não tem ali, eles já ficam meio Sim. bravos. Aí Não já tem fiz nada uma pior que pesquisa. isso, né? Você Não tem opção de falar com o ser É, humano. entrar num caminho na encruzilhada e não sai dali naquele labirinto, né? E você Sim. pergunta, ela não te responde e também não vai para lugar nenhum. Nossa, eu tive um problema com passagem aérea semana passada, inclusive, e eu precisava resolver a passagem, foi cancelada, eu estava no aeroporto para embarcar, e o guichê lá falou, ah, você vai ter que ligar lá no call center. Eu liguei, eu fiquei 30 minutos no telefone até conseguir falar Uhum, com um ser humano, mas uhum. não tinha opção. Eu tinha que ficar lá esperando mesmo, né? E eu fiquei muito, muito brava. Então, tá faltando o calor humano, o Sim, atendimento, né? Mas claro que bem treinado também, porque sim. daí a gente entra nesse Questão do viés. treinamento, né? E como é que é a gestão de pessoas? Assim, você sente dificuldade nessa área ou você veio abençoado que você já sabe? Tem pessoas que têm um talento para gerir pessoas, tem pessoas que precisam aprender, né? Eu acho que tudo isso é construído, na verdade, sabe? Um pouco é de experiências que a gente vive. Eu acho que um grande ensinador é a vida, mas nem tudo a gente precisa passar pelas dificuldades. Dá para Quando aprender dá para com aprender o com erro quem dos já passou outros. por isso, né? Então, Sim, hoje em dia, a gente vê que tem muitas pessoas já que são experts nesses assuntos, né? Tanto questão de atendimento. Existem, inclusive, cursos sobre isso, e eu acho que é muito interessante a gente caminhar por aí. Lógico que eles nunca vão substituir a experiência, e que cada um acaba tendo um perfil um pouco diferente na sua clínica, no seu consultório, na sua rotina, no dia a dia, e tem que sim. entender como encaixar isso, né? Mas diria que dá para atalhar uma boa parte do caminho, sim. Né? Doutor, deixe um recado para médicos, né, que estão nos assistindo, que querem começar a receber esses pacientes Uhum. do turismo médico. A mensagem que eu queria deixar é que, como muitos médicos já sabem, nós somos no Brasil uma referência internacional. O Brasil é uma referência internacional na parte médica. E quando eu falo na parte médica, não só de cirurgia plástica. Eu acho que nós temos que nos mostrarmos mais. Quando eu falo nos mostrarmos, do ponto de vista não só científico, mas do ponto de vista de ensinar o paciente, explicar os procedimentos que a gente faz, explicar a jornada, se fazer entender, porque muitas vezes a gente usa aquela linguagem técnica que não é a linguagem que o paciente vai entender. Então a gente precisa usar essa linguagem e fazer essa linguagem ganhar alcance. Quando eu falo alcance, muitas vezes quebrar a barreira da língua. Muitas vezes, eu sei que tem muitos profissionais que não falam inglês ou espanhol, Uhum, mas você pode, inclusive, utilizando a IA, fazer sim, um texto falando em português e embaixo aparecer a tradução em inglês, para a gente ter um alcance maior. maior. Eu acho que o primeiro passo é a gente se fazer ser vistos, Uhum. não só do ponto de vista técnico em congressos, que a gente já faz isso com excelência, mas para os pacientes em potencial também. Muito bom. Doutor Emílio, muito obrigada pela sua participação Eu que aqui. Foi agradeço. uma honra te receber no VDcast. Muito obrigado. Obrigado a todos.